aqueles que não se submetem ao sistema das igrejas evangélicas é tido como rebelde, desigrejado, insubmisso, revoltado, porque não se submete ao sistema determinador, ao sistema dominador das igrejas evangélicas imposta pelos pastores. Se você não se submeter ao sistema, você é excluído do sistema. Você é tido como rebelde, herege do sistema. Você está entendendo isso? É a mesma coisa, irmão. E o que eu quero dizer para vocês, o que eu quero que vocês entendam é isso. Muita gente fica doído, porque está falando da igreja, porque está falando do pastor, porque é rebelde, é um desigrejado, é um revoltado. Não, irmão, para ouvir. Não é de igreja nem de pastor. Nós estamos em defesa da doutrina de Cristo. Nós estamos em defesa do Evangelho, irmão. A verdade do Evangelho. Você não deve estar doído por igreja. Você não deve estar doído por pastor. Você tem que ser prudente e defender e estar firmado na doutrina de Cristo. E observar se alguém está pregando contra a doutrina. Não é contra a igreja, não, irmão. Não é contra pastor, não. Porque o que vai te levar a Deus não é igreja nem pastor. É Cristo pela doutrina dele. Você tem que se doer, você tem que defender, você tem que manter-se firme, não é dentro de igreja nem pastor, é na doutrina, irmão. Então tu tem que ser prudente para analisar se alguém está indo de encontro à doutrina, não é de encontro à tua igreja, não. O povo hoje não para ouvir a verdade. A verdade que vai condenar todo o sistema religioso, todo o conceito, toda a doutrina, todo o princípio, toda a prática que o povo está vivendo dentro das igrejas, instruída, ensinada pelos pastores, a verdade reprova, mas o povo não está aberto a ouvir, porque o povo está preso nas suas igrejas, pelos seus líderes, e quando falam a verdade, eles dizem logo, está falando da igreja, está falando do pastor, é um rebelde, é um desigrejado, é um revoltado. Para ouvir, analisar o que se prega, o que se fala, o que está se mostrando. E seja prudente para analisar se tudo que você está ouvindo, você tem que estar analisando, ser prudente. Não é para defender a igreja, não é para defender pastor, é para defender a verdade do Evangelho. Se tiver, irmãos, na verdade do Evangelho, amém, fica nessa direção, porque é a direção de Cristo. Mas se não tiver na verdade do Evangelho, pode ser pastor, igreja, quem for, sai daí, irmão. Aparta-te dos tais, sai dessa multidão que não está sendo conduzida nem instruída e nem está se congregando para ser edificada na doutrina de Cristo. Não se dói, não defende, não fica tristinho porque estão falando da tua igreja, do teu pastor. Não é da tua igreja, não é do teu pastor que estamos falando. É do ensino herético que tua igreja está levando você a receber pelo teu pastor. É da submissão, da obrigação, da devoção maldita que tu estás vivendo, recebendo, sendo instruído como se fosse para Deus. Tu estás vivendo uma vida vã, de adoração vã, diante de Deus, porque tu estás sendo instruído, formado nos preceitos dos homens dentro da igreja. Não é no de Cristo, na doutrina dele, para viver uma vida para Deus. O povo hoje não para ouvir, não suportam ouvir a palavra. A comichão nos ouvidos. A maioria desse povo dentro das igrejas hoje, a maioria desses religiosos dentro das religiões e os que estão dentro da igreja evangélica, que também é uma religião evangélica, eles não suportam ouvir a palavra. Eles
fecham o ouvido para a palavra. O coração está duro para a palavra. Eles desprezam a palavra. Eles não têm prazer na palavra. Eles não querem saber da direção da palavra. Eles não estão nem preocupados em examinar a palavra. Eles não amam a palavra. O que eles devotam, estão preocupados em guardar e praticar e ser obediente e submisso, não é a palavra. É aos homens dentro das suas religiões. O que eles estão mais preocupados é cumprir suas devoções, suas obrigações, é viver seus rituais, suas práticas, seus usos e costumes, é devotar e consagrar sua vida aos trabalhos e às ordenanças das religiões, das igrejas. O que eles estão preocupados é mostrar uma vida de submissão aos seus líderes pelas obrigações cumpridas, não é a Deus por guardar a palavra. Está entendendo isso? E o próprio Deus vai dizer isso. O temor deste povo para comigo consiste em mandamentos de homens, não é na minha palavra. Dá uma lidinha lá, Isaías 29:13. E Jesus vai dizer, esse povo está adorando em vão, honrando a Deus em vão. Por quê? Porque eles estão sendo instruídos, formados, conduzidos e vivendo uma vida de devoção como se fosse para Deus, não pela palavra, pelos preceitos dos homens, dentro das igrejas, dentro das religiões, dentro das seitas, dentro dos grupos, dentro dos locais que diz que é de Deus. Você não deve estar preocupado com a tua igreja, com o teu local. Tu tem que ser prudente. O que tu tem que guardar e priorizar na tua vida, o que tu tem que fazer para ter uma vida com Deus verdadeira, é cuidar de ti e da doutrina. Cuida de ti e da doutrina. É isso que tu tem que fazer. Tem mais gente preocupada em cuidar da sua vida da igreja. Tem mais gente preocupada em cuidar, em guardar e obedecer e cumprir o que se manda dentro das suas igrejas, pelos seus líderes, pelos seus pastores, presidentes. Tem mais gente preocupada em cumprir dia de culto, obrigações de culto, rituais. Tem mais gente preocupada em cumprir a ordenança que o pastor deu, em viver os sacrifícios religiosos, em buscar as suas bênçãos dentro das suas campanhas, em viver em prática, em devoção à sua igreja. Mas a Bíblia não ensina isso. Cuida de ti da doutrina, irmão. Vai te preocupar com a palavra de Deus, norteando, guiando, conduzindo a tua vida. Vai buscar o entendimento da palavra, aprender de Cristo. Jesus nunca conduziu, nem dirigiu ninguém a nenhuma igreja. Jesus nunca conduziu, nem instruiu, nem orientou ninguém a fazer nenhuma campanha, nenhum pacto, nenhum ritual, nem viver misticismo, nem buscar um local centralizado. Porque, gente, é isso que se vive hoje. Os irmãos não estão vigiando, não estão apercebidos porque estão dormindo. Estão dormindo. Os irmãos estão vivendo paganismo dentro da igreja. Você já parou para pensar o que as pessoas estão sendo formadas dentro das igrejas? Estão mistificando o ambiente. Estão mistificando o lugar, estrutura de alvenaria chamada igreja, casa de Deus. Olha o que o povo é formado no entendimento. Que ali, naquele recinto, que ali naquele lugar onde chama de igreja, aquela estrutura de alvenaria geográfica, eles são ensinados de que ali é o lugar do culto, do ritual, do sacrifício, da adoração. Isso é paganismo. Jesus não ensinou ninguém a estar dentro do templo orando. Jesus não mostrou a ninguém que o templo era o lugar de encontrar Deus. A partir de Cristo, isso não era mais válido. Não é mais o templo a casa de Deus, como era considerada. Não é mais o templo o lugar de buscar e de adorar a Deus, como era considerado na velha aliança. Não é mais através de sacerdote que eu chego a Deus, como era na velha aliança. O sacerdote era o mediador. Os homens não podiam chegar a Deus. Tinha que ter o intermédio do sacerdote, que oferecia o sacrifício do povo a Deus, intercedia pelo povo a Deus. Era o sacerdote. O povo está fazendo hoje a mesma coisa. Vão para as igrejas, buscar os sacerdotes, que são os pastores, levar a sua adoração, oferecer louvor a Deus aonde? Dentro de igreja,
viver os seus sacrifícios, viver seus cultos, seus rituais. Isso tudo é paganismo. A igreja de Cristo nunca foi orientada a estar dentro de nenhum local. Não tem ensinamento nenhum dentro da doutrina de Cristo para os cristãos estar dentro de alguma igreja submisso a nenhum homem, líder, autoridade. Como hoje, esse modelo de igreja evangélica tirado do catolicismo, o povo tem vivido. O povo mistifica tudo, irmão. Não, você para ser fiel a Deus, tem que estar na igreja. Você para obedecer a Deus, tem que obedecer o líder da igreja, tudo que ele mandar. Porque ele é a autoridade espiritual, olha, é o canal da graça. É a voz de Deus, é o ungido, é o soberano entre o povo, é o maior para o povo obedecer, para o povo receber de Deus. É ou não é assim que o povo dentro das igrejas evangélicas estão sendo ensinados? Do mesmo jeito é lá dentro do catolicismo. O Papa é o representante de Deus para os adeptos do catolicismo. O pastor é o representante de Deus, é o canal de Deus para os adeptos da religião evangélica. Meus irmãos, Jesus não ensinou isso a ninguém. O povo hoje vive uma vida de adoração, de sacrifício, de devoção a Deus, dentro desses lugares, escravo, preso, cego, privado da graça de Deus, onde o povo é negócio dos homens, é dominado pelos homens, é escravizado pelo sistema religioso. Não pode isso, não pode aquilo, tem que estar aqui. A vida sua é de casa para a igreja, da igreja para casa, porque você tem que estar na igreja para viver para Deus, para adorar a Deus, para receber bênção de Deus, para servir a Deus, para ser de Deus. Você tem que estar na igreja dentro de toda a obrigação que a igreja manda. É assim ou não é? Jesus ensinou isso a alguém? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Meu irmão, se você quer ser cristão, discípulo de Cristo, está firmado na verdade para prevalecer e ter a vida com Deus, aprenda de Cristo, siga Cristo, guarde e pratique, não obra de igreja, mas a palavra de Cristo. Seja devoto praticante, não a homens, líderes religiosos, mas a Cristo, o Senhor de todo aquele que crê nele, para servir a Ele, guardando e praticando a sua palavra. É o cabeça da igreja, é Cristo. Não é pastor presidente. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Jesus. Ele é quem a igreja tem que estar submissa, jurando fidelidade, não é homem dentro da igreja. Jesus não levantou nenhum homem, nenhum líder, para ser maior do que os outros. Ao contrário. Hoje dentro das igrejas tem a escadinha, né? Olha a hierarquia do sistema religioso igreja evangélica. Não, você tem que ser obreiro, tem que ser diácono, tem que ser auxiliar, tem que ser evangelista, tem que ser não sei o quê, para depois ser o pastor. Porque o pastor é o maioral. Isso não existe na igreja de Cristo. Isso não existe no meio do povo de Deus. Isso existe na igreja do homem, no meio do povo dominado pelos homens, dentro das igrejas. A igreja de Cristo, que não é essas igrejas de instituição, que são pessoas que têm o conhecimento da verdade, que foram libertas, que estão andando por ela, pela verdade que é Cristo, não está dentro dessa hierarquia, desse domínio. Por isso que eu saí do meio do sistema, porque eu, quando comecei a entender e conhecer a verdade, eu vi que o sistema colocava a autoridade dele sobre a palavra de Cristo. Eu disse, não. Eu não fui chamado para ser dominado por sistema, nem para ser negócio de sistema, nem para servir sistema dentro de ordenança de homem. Eu fui chamado para servir a Cristo. Quando eu comecei a examinar as Escrituras, eu disse, não. Toda a prática que estão fazendo dentro do sistema igreja evangélica está indo de encontro à verdade do Evangelho.